Olá, pessoal, queridas e queridos aqui de EB. Gente, já tô ficando mal acostumada. Quando não tem aula síncrona por muito tempo, eu começo a ficar com saudade de vocês. Mas eu tô pelo menos gravando um recadinho, tá? A gente sempre tem o feedback de vocês, né? Aí principalmente pelo WhatsApp, também por e-mail. Então a gente vai falando um pouquinho das instruções, lembrando o que a gente tem para fazer cada semana e também aproveito para tirar alguma dúvida aí que a gente tenha discutido por conta de vocês terem enviado para o grupo, tá? Bom, então só lembrando, a gente tá aqui no meio dessa parte da disciplina que foca bastante no ensino, né? Estratégias e avaliação, que, claro, faz parte de um contínuo, né, desse contínuo processo de ensino-aprendizagem. Então, a gente teve nossa aula de estratégia síncrona, mas também com uma parte assíncrona importante, né? Eu pedi para vocês lerem alguns materiais e verem algumas videoaulas antes da nossa discussão. Então, é importante retomar essas aulas, tá, pessoal? Inclusive para fazer os roteiros de vocês. Uma pergunta aí que apareceu algumas vezes: monitores, o que é esses 3 momentos, né, que a gente deve dividir, estruturar a nossa atividade em 3 momentos? Gente, a gente está falando da metodologia dialética. Uma das 3 videoaulas básicas que eu coloquei lá para vocês verem fala diretamente dessa metodologia, tá? Tem um momento de sensibilização, um de construção e um de síntese do conhecimento. Então é importante vocês verem isso. Nessa última semana, a gente teve uma aula totalmente assíncrona de avaliação. Eu deixei lá para vocês um texto que é bem importante, que vai refletir sobre o ato de avaliar, né? Sobre por que avaliamos. Então é muito importante também dar uma olhadinha lá. Além disso, tem 2 videoaulas. Uma é uma videoaula bem voltada para o ensino de biologia, e outra é uma mais geral sobre avaliação. E também a gente tem um material interessante como material extra, né, que fala sobre uma forma diferente de avaliar de uma professora, que hoje em dia ela dá aula no Colégio Bandeirantes. Ela foi minha estudante no mestrado, hoje ela faz doutorado lá no Interunidades, com o professor Cristiano Matos. E ela teve uma experiência muito interessante numa escola que ela dava aula antes, né? Então tem uma entrevista lá sobre isso, acho que vocês vão gostar. Gente, próximos passos. Semana que vem temos feriado, e eu tinha esquecido do feriado no cronograma, então a gente não tem aula semana que vem, e na outra, né, então a gente vai adiar uma semana, a gente vai ter a aula com a professora Alessandra Bezerra, que sempre dividiu aqui a disciplina comigo, que é uma grande especialista em ensino museal. Então ela vai falar um pouco com a gente sobre isso. A gente vai disponibilizar também materiais para vocês, tá? Mas são materiais complementares. A gente queria muito, né? Eu já contei para vocês que ela tá lá em Londres, tá fazendo um pós-doc. A gente queria muito ver se ela conseguia fazer uma live de algum tipo de museu, mas não vai ser possível, inclusive porque a turma do noturno, o museu já estaria fechado, né? A aula vai ficar bem tarde lá, mas mesmo assim ela vai participar do diurno e do noturno com a gente. E acho que a gente vai ter um bate-papo muito produtivo, acho que vai ser bem legal. Pro diurno, a gente vai começar às 14 horas. Pro noturno, a gente vai começar às 19 em ponto, tá? Que normalmente a gente começa às 19h30. Só que daí a gente vai bater a meia-noite lá, né? Então, meio deselegante, então a gente vai começar às 19, tá bom? Serão aulas síncronas. A gente vai deixar lá o material no Moodle para vocês, o material extra, para vocês lerem um pouco mais sobre o tema. E mais também a gente vai ter, então, deixar lá o recadinho dessa aula síncrona que a gente vai ter, tá bom? Pessoal, queria falar sobre uma outra coisa com vocês.
tenho conversado com vários colegas, eu sei que algumas disciplinas vão até janeiro, outras não. Lá em janeiro eu tinha combinado, coloquei lá no cronograma, no dia 10 de janeiro, se eu não me engano, para a gente fazer uma visita presencial. Tô com a esperança, né, de que a gente já vai ter ambientes abertos e possíveis de serem visitados, espaços não formais. Só que eu tô com um pouquinho de receio da gente deixar lá para janeiro, no meio de janeiro. Talvez muitas pessoas, eu sei que já tem muitos estudantes que não estão aqui, mas eu tenho medo de ter menos ainda. Então eu queria, na verdade, saber de vocês, né? A gente vai mandar uma enquete também, se vocês gostariam de adiantar essa atividade para um sábado ou um domingo em dezembro. Ai, professora, eu tô aqui em Natal. Ok, né? Você não vai vir de Natal para fazer a visita. A gente vai tentar gravar algumas coisas para ninguém ficar chateado, claro, né? Mas quem tem possibilidade de participar, quem se sente seguro para participar, a minha proposta é que a gente faça essa visita, que o espaço, né, de ensino não formal seja o Parque Sintec da USP. É um parque com o qual eu tenho bastante proximidade, porque eu sou vice-diretora lá do parque. Vocês vão ver que a nossa proposta aqui na disciplina não é visitar como se a gente fosse os estudantes, né? Mas é ter uma conversa, ter aí uma colaboração da equipe do setor educativo, né? Para vocês terem uma ideia do que se faz, né? O que um profissional formado na biologia ou em outras áreas, como é que ele pode auxiliar? Como é que ele trabalha, né, nesses locais? Então eu vou deixar para vocês essa enquete, tá bom? Daí a gente marca, também quero saber se é melhor um sábado, um domingo, e eu falo lá com a equipe, mas tenho quase certeza, já introduzi o tema, que eles vão gostar, eles tinham gostado da ideia em janeiro, mas a gente tem essa impressão que se a gente puder adiantar, melhor. Por que no fim de semana, pessoal? Porque eu tenho a impressão que segunda-feira pode ser que muita gente, principalmente quem é do diurno, né, tenha outra aula. Quem é do noturno não conseguiria vir pela manhã. Então, tenho a impressão que se a gente for no fim de semana, principalmente no domingo, a gente consegue reunir mais gente. Tá lá, é um espaço bem aberto, tem um monte de coisa que não tá funcionando por conta aí desse período de pandemia, estamos arrumando lá muitas coisas, e a gente vai abrir para o público agora dia 22 de novembro. Por enquanto ainda só público espontâneo, mas lá o pesado é um público escolar, principalmente de escola pública, mas daí a gente deixa para depois, tá? Também vou mandar para vocês o link do passeio virtual, para vocês verem um pouquinho como é o parque. Então eu conto aí com a participação de vocês para a gente saber isso. Outro assunto, vamos falar, nossa, professora, isso porque era só um videozinho, né? Tá parecendo uma videoaula. A gente viu que vocês tiveram várias demandas quando a gente perguntou que temas vocês queriam abordar na nossa aula aberta e a aula que vocês escolheram os temas. A gente não teve coragem de tirar muitos temas, gente. Então a gente optou por fazer um painel. A gente vai deixar no Padlet, que é uma coisa que vocês já conhecem, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai convidar 4 pessoas para compor esse painel. E a gente vai pedir para vocês também, né, que mandem perguntas sobre essas temáticas que vocês mesmos escolheram e que daí a gente filtrou, né? Então a gente vai ter uma pessoa especialista em ensino por investigação, a outra em questões sociocientíficas e controversas, a outra sobre ensino em povos tradicionais ou comunidades, né? Então a gente vai ter também um convidado
E eu esqueci o outro. Ah, importantíssimo, ensino inclusivo. Então, a gente tem essas temáticas e a gente vai mandar o PED para vocês. Vocês mesmos podem colocar lá as perguntas que vocês gostariam que os nossos convidados contemplassem. E daí eles vão fazer aulas, vão dialogar com vocês aí, fazendo vídeos e colocando lá para vocês, tá bom? Então a gente ficou com muita dó de escolher um desses temas, porque realmente muitas pessoas falaram principalmente sobre esses 4 temas, e um quinto tema foi justamente a educação não formal, né? Então, por que a gente não chamou ninguém? Porque a gente acha que com a aula da lei e com essa nossa visita ao Parque Centec, a gente vai contemplar, né? Então, a gente espera que vocês gostem. Então, vamos lá, retomando. Próxima aula, feriado. Na outra, aula síncrona com a professora Alessandra. Temos 2 enquetes para responder. Uma sobre a atividade presencial no Parque Cientec, né? Se vai ser em janeiro, se prefere em dezembro, se prefere em janeiro, e o dia. E a outra, lembrando que vocês têm que colocar os questionamentos lá no PED, tá bom? Então, junto com esse vídeo vão todos esses materiais juntos para vocês preencherem. Pessoal, bom feriado, se cuidem, né? Tudo com uma alegria que as coisas estão melhorando aí em relação à pandemia, mas é necessário ter cuidados, né? Também queria tranquilizar vocês que lá no parque tem isso também, só tá entrando quem apresentar carteirinha de vacinação, então a gente tem que ter isso, e com máscara, tá? E a gente só tá abrindo também os espaços abertos. A gente não tá com os espaços internos, que também são muito legais, mas esses ainda a gente não tá abrindo, tá bom? Gente, até mais. Tchau, tchau.